Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar onde Jesus sempre estava, né? Voltou para casa. Nós não sabemos que casa é essa, se era dele ou de alguém com quem ele morava. Os evangelhos nunca mostram Jesus na sua casa. Dá-se a impressão de que quando ele iniciou o ministério dele, ele era itinerante. Ele ficava na casa das pessoas, tudo indica, né? E essa casa em Cafarnaum, onde ele ficou, a casa ficou cheia. Encheu a sala, encheu o lugar público que a casa dispunha. Não tinha lugar nem na porta, não dava nem para chegar na porta, não dava para você entrar pela porta. A casa ficou cheia, obviamente. Eles querem ver, eles querem ouvir Jesus falando ou fazendo alguma coisa, né? De repente, o teto começa a mexer. Vocês já imaginaram? Começa a abrir o teto, né? Jesus não era de se surpreender com nada, mas esse teto passa a se mexer e tem uma abertura e 4 homens que estavam levando um paralítico, eles estavam tentando levá-lo a Jesus. Eles não tinham condição de se aproximar de Jesus com a casa cheia e até a porta estando lotada. Eles foram no telhado, fizeram uma abertura onde havia condições para baixarem o leito em que estava doente e desceram o rapaz por cordas, estando esse rapaz deitado no seu leito. Jesus, vendo que eles o desceram, destacou a fé que havia neles. Eles creram primeiro. Interessante como que Jesus observa isso. Mas a questão era o paralítico, tanto que Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Os escribas que estavam ali sentados questionaram a fala de Jesus sobre esse negócio de perdoar pecados, porque quem perdoa pecados é apenas Deus. Jesus está indo além daquilo que deve. O que é isso? Apenas é Deus que pode perdoar pecado. Jesus logo percebeu os comentários dos escribas, que provavelmente eles falaram entre si, né? E não só isso, mas também Jesus leu o coração deles. E aí Jesus perguntou: por que vocês agem assim? O que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou fazê-lo andar? Bom, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, sai pela porta. Pede licença para esse monte de gente que deve ter aumentado mais, inclusive. Pede licença, dá licença, deixa eu ir embora, estou indo embora aqui, Jesus acabou de me fazer andar. E vai embora. Então, ele se levantou, pegou o leito e foi embora. Todos se admiraram, deram glória a Deus e disseram: nunca vimos coisa igual. Sem dúvida, não é isso, não é todo dia que um sujeito que está paralítico, e provavelmente ele era conhecido, tanto que 4 amigos o desceram do telhado, né? Então ele não era alguém que combinou com Jesus. Tem coisas de vez em quando que a gente vê, né? Que eu não sei não. Todos se admiraram, deram glória a Deus. Alguém que levanta e sai andando, todos percebem, né? Os pecados perdoados, ninguém percebe. Aquele paralítico não se deixou ir até Jesus,
porque estava preocupado com os seus pecados. Nem tampouco aqueles que ajudaram a descer. Todo mundo queria que ele andasse. O paralítico e os 4 amigos dele estavam lá pensando assim: olha, vamos se aproximar de Jesus para que você possa voltar a andar. Ele tem feito isso. Jesus, como sempre, surpreende com o inesperado. Nós, pecadores, somos muito simplistas em correr para Deus para que Ele faça o que nós esperamos que Ele faça. Sim, o paralítico saiu andando, mas Jesus e os fariseus sabiam que perdoar pecados era muito mais. Será que a gente sabe disso também? Que perdoar pecados é muito mais importante do que algumas coisas que a gente tanto deseja. Todos se maravilharam pelo homem que saiu andando. A verdadeira autoridade de Jesus foi justamente aquilo que o paralítico, diante daquilo que o paralítico sentiu. A autoridade de Jesus estava não necessariamente apenas no fato dele levantar e andar, mas a autoridade de Jesus estava naquilo que o paralítico percebeu, porque quem tem os seus pecados perdoados, ainda que não tenha muita noção disso, recebe a paz e o alívio que nenhum homem pode oferecer. Andar foi uma surpresa, mas se sentir leve, eu acho que foi muito mais. Sabe por quê? Porque o pecado pesa mais que as pernas. Como deve ter sido sair andando com absolvição? Isso sim é liberdade. Sair absolvido, e não só isso, sabendo quem o absolveu. Que pecados tem um paralítico para que pudesse ter seus pecados perdoados? Poxa, então você vê que ninguém escapa, né? Não importa a condição que a gente esteja, o pecado sempre vai ser muito mais grave. Agora que ele pode andar, ele vai seguir Jesus a fim de descobrir do que ele foi absolvido, se talvez ele não soubesse, ou se talvez ele nunca tivesse prestado atenção ou colocado muito interesse sobre isso. Agora ele vai entender, porque é verdade, ele agora que está com o pecado perdoado, ele vai querer saber quem é esse homem que fez eu andar, mas fez eu também me sentir mais leve. Quero conhecê-lo. As novas pernas não são para sempre. Essas pernas que agora estão andando, um dia elas vão parar. O perdão de Jesus é para sempre. O perdão de Jesus sai daquilo que nós somos hoje e nos leva para algo que nós mal conhecemos. Esse é o perdão de Jesus. Isso é se livrar do pecado. Isso é se livrar da morte eterna. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.